A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Quero, meus irmãos, assim agradecer a cada um dos inscritos desse canal. Que Deus derrame assim, meus irmãos, chuva de bênção sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares. Amém? Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim passar uma visão que eu tive aí com um rapaz chamado Francisco Evangelista. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, essa visão, ela foi assim. Nessa visão eu ia buscar um gado. E quando eu vinha com aquele gado, que eu entendo que são almas, né? Representa almas. Quando eu vinha com aquele gado, e de longe eu avistava o Francisco Evangelista em pé, em cima de uma formigueira. Você sabe o que é formigueira? Que tem aquelas formigas bem grandes, vermelha, aquelas formigas lá da cabeçona. Ele estava em pé em cima de uma formigueira. Aí eu fui até ele, fui saudar ele com a paz do Senhor. E quando eu cheguei até ele, meus irmãos, que estirei a mão para saudar ele, ele se negou a me saudar. Ele se negou. E quando ele se negou, eu fui e falei para ele assim: você está em adultério. E eu só estou te falando isso porque eu tenho muito amor por você. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nessa visão já passo a entender, no momento que eu falo, estou te falando isso porque tenho muito amor por você, eu já passo a entender aí que aí já não era mais eu, mas sim o anjo de Deus. É isso que eu entendo. Não sei se você vai entender assim. Mas foi essa visão que eu tive com Francisco Evangelista. Meus irmãos, eu vi um vídeo dele aí e que eu nem sabia, né? E essa visão ela foi aí uns 3, 4 meses atrás. E eu nem sabia, mas aí eu vi um vídeo dele aí dizendo que está casado pela segunda vez. E ele usa de toda a sabedoria, sabedoria humana, né? Para mim é sabedoria humana. Usa de todo tipo de sabedoria humana para tentar se justificar de que não está em adultério, né? Esse foi um vídeo que eu vi dele aí. E essa visão que eu tive foi há 3, 4 meses aí atrás. Que eu tive com ele, eu tive essa visão. Aí, meus irmãos, quero ler aqui para vocês no capítulo 19 de Mateus e versículo 9, que diz assim, acerca do casamento, né? Diz assim, Jesus ele não falou muito sobre casamento, né? Porque Jesus, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus é um tiro. Quem quiser crer, acredite. É um tiro. Quem quiser aceitar, que aceite. Ele não força você a aceitar. A palavra do Senhor Jesus Cristo é um tiro. Quem quiser aceitar, que aceite. Eu lembro, meus irmãos, que uma vez eu entrei nesse assunto com um irmão, quando eu era novo convertido na empresa que eu trabalhava. E eu comecei a passar mal, porque eu estava cheio do Espírito Santo. E aquele irmão ele estava na carne, era carnal.
E a gente contendeu ali, eu mostrando para ele que não podia casar de novo e ele teimando, dizendo que podia. E naquela contenda ali eu comecei a passar mal. Eu me senti mal por causa que eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Comecei a passar mal. E eu, como novo convertido, meus irmãos, eu achava que as pessoas resistiam ali porque não estavam entendendo. Depois que eu vim ter sabedoria, de que as pessoas resistiam não é porque não estavam entendendo, mas sim porque não queriam obedecer. É diferente. Aí eu deixei também de lado essas pessoas. Porque uma coisa é quando você não está entendendo. E outra coisa é quando você não quer aceitar o ensinamento. Você está rebelde, aí é outra coisa. Aí eu comecei a passar mal, eu também deixei de lado, não toquei mais no assunto. Então eu quero ler aqui, ó, no capítulo 19 de Mateus e versículo 9, que diz assim. Diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer, o Senhor aqui ele não dá direito, nem para um nem para outro. Nem para um e nem para outro. Mas você sabe qual é o significado da palavra qualquer? Qualquer. Está escrito aqui, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Qualquer. Você sabe qual que é a palavra qualquer? O significado? Qualquer. Então, por mais que essas pessoas elas tentem explicar com a sua sabedoria humana, cai por terra aqui nesse versículo. Por mais que eles usem palavras e mais palavra humana, né? Cai por terra nesse versículo, que diz qualquer que casar de novo está em adultério. E você sabe qual é a palavra qualquer. Você sabe qual é a palavra qualquer que casar de novo está em adultério. Qualquer. Então não adianta ficar com arrodeio. Por mais que você arrodeie, usando a sua sabedoria humana para se justificar, cai por terra aqui nesse versículo. Que diz qualquer. Você sabe qual é a palavra qualquer? Qualquer que casa de novo está em adultério. Agora, se você não quer obedecer, aí é outra coisa. Aí eu vi esse Francisco Evangelista aí, ele dando explicação, né? Dando explicação. E eu tive essa visão com ele aí há uns 4 a 3 meses atrás. Aí resolvi passar agora porque vi ele dando explicação, né? Explicação que não converse. Porque se tem uma coisa que deve convencer a gente, é a palavra de Deus. Não é ensinamento humano. Ensinamento onde a pessoa quer arrodear, para poder justificar o seu erro. O que deve convencer a gente é a palavra de Deus. É aquilo que está escrito. Nós devemos aceitar o que está escrito, não o que alguém está tentando arrodear, tentando explicar para poder se justificar. Isso aí não adianta nada. E aí, meus irmãos, também veio outro vídeo aí, o Sérgio Sora. Sérgio Sora disse que não está em adultério. E por que então que Deus não está mais usando ele? Pelo menos eu penso assim, né? Que Deus não está mais usando como usava.
Por que eu penso assim? Porque ele não está pondo o vídeo. Se Deus estivesse usando que nem usava, com certeza ele estava pondo os vídeos dele aí, né? Para todo mundo ver. E aí eu entendo assim, que Deus não está mais usando que nem usava. Eu lembro, meus irmãos, que não sei qual foi o ano, que eu fui num culto ali na sede mundial, lá na Avenida do Estado. Eu fui um culto ali uma vez. E quem estava lá era o Sérgio Sora. E ele passou uma revelação, meus irmãos. É que ali tinha uma pessoa com demônio. E aquela pessoa ela estava com mais de 10 metros de distância. E eu lembro que quando ele passou a revelação, aquela pessoa deu aquele pulo para cima, gritando, e caiu por terra, demoniado. Se ele não está mais em adultério, que nem ele diz aí, por que então que ele não está sendo mais usado? Essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta que eu faço. Por que que Deus não está usando mais ele, se ele diz que não está em adultério? Por que que Deus usava naquele tempo e não usa mais hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Meus irmãos, tem pessoa que diz, por que é que você não liga para passar as visões de Deus diretamente para a pessoa? Por que que você joga na internet? Eu vou responder com outra pergunta. A pessoa me fez essa pergunta e eu vou responder com outra pergunta. Por que então que Deus sabe que eu não tenho o telefone dessas pessoas e continua me mostrando? Deus sabe que eu vou pôr na internet. Por que que ele continua me mostrando? Ele sabe que eu não tenho telefone. Meus irmãos, não vamos ser insensatos. Tem coisas que Deus mostra, não é mais para aquela pessoa que está cometendo erro, mas sim para abrir os olhos das pessoas. Entendeu agora? Dá para entender? Tem coisa que Deus não quer que você fale mais com aquela pessoa, e Ele não vai dar ouvido. Deus quer que você ponha na internet para abrir os olhos das pessoas a respeito daquela pessoa. Deu para entender? E é por isso então que eu ponho na internet. Porque eu entendo assim, que se Deus continua me mostrando, sabendo que eu não tenho o telefone daquela pessoa, e sabendo também que eu vou pôr na internet, é porque Deus quer abrir os olhos das pessoas a respeito daquela pessoa. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.